Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leonardo Bonfim e nesse bloco vamos estar trabalhando com termodinâmica. Quem lembra, no primeiro bloco de física vimos cinemática, que nada mais é do que o estudo dos movimentos. Já no bloco 2, iremos iniciar com o conteúdo de termodinâmica, que é o estudo com temperaturas e gases. A primeira parte é definir o que é temperatura. E nessa primeira aula também iremos conhecer algumas escalas termométricas. A primeira coisa que devemos saber é o conceito de temperatura. Então, temperatura, gente, é o grau de agitação das moléculas, tá? É essa partezinha aqui. Então, grau de agitação molecular. O que significa isso? Toda molécula, tudo que existe no mundo, ele é feito de átomos. E esses átomos formam as moléculas, tá? Então, essas moléculas, elas ficam em todo instante se movimentando. Então, essa movimentação a gente chama de agitação. Então, quanto maior a minha temperatura, mais agitadas essas moléculas vão estar. E aí elas vai depender de energia. Então, essa energia vem geralmente oriunda do Sol, né? Um dos exemplos. Então, a escala termométrica, a gente vai ver três tipos de escalas termométricas, tá, gente? A gente vai ver a escala em Celsius, que é a mais utilizada, que é a que a gente usa aqui no Brasil, que é o Czinho. A escala em Fahrenheit, que é adotada na língua inglesa, porque os Estados Unidos e outros países da língua inglesa usam sempre unidades diferentes, tá? Por exemplo, aqui a gente usa quilômetros por hora. E nos outros países também, mas nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa não falam quilômetros por hora, eles usam milhas. Então lá eles querem ser um pouquinho diferente. E aí a gente tem a escala Kelvin, que é conhecida também como escala absoluta. A gente vai falar sobre cada uma delas mais lá na frente. Então aqui a gente tem os estados físicos da matéria. Como eu falei, aqui é a água. Então a gente tem aqui o sólido, o líquido e o gasoso. No sólido, essas bolinhas azuis aqui são as moléculas. Então, como ela está com um grau de agitação muito pequeno, na temperatura baixa, por exemplo, a água para estar em estado sólido tem que estar 0 graus, 0 graus ou é, temperaturas negativas. Então, quanto mais baixa a temperatura, menos eles vão se mexer. Então, eles conseguem ficar juntinho. Então, vamos supor que está todo mundo aqui na sala. A gente vai pegar 10 pessoas, a gente coloca uma do lado da outra, e aí você tá todo mundo paradinho, um grudado no outro. Quando você começa a vibrar, né? Todo mundo começa a mexer, todo mundo começa a balançar os braços. O que tende a acontecer? Vocês tendem a afastar um do outro, porque vocês estão se agitando bastante, batendo um braço no outro. Ninguém quer ficar tomando braçada do outro, né? Então o que acontece? A gente começa a se afastar. E aí, quando você aumenta a sua temperatura, essas moléculas vão se agitar mais e vão começar a se espaçar, como está aqui, ó, no estado líquido. Então, no estado líquido aqui a gente já tem mais espaçamento. Então, aqui no sólido é muito mais fácil você segurar o gelo por causa dessas agitações aqui está pequena, a gente consegue segurar e dar o estado sólido. No estado líquido, como essas partículas estão começando a se afastar, tendo um espaço entre elas aqui, ó, eu não consigo pegar com tanta facilidade. Tem como eu pegar um líquido? Tem, mas só que não com a facilidade como pegar um sólido. No gasoso, quando aumenta a temperatura, no caso da água em 100 graus Celsius aqui, ó, e aqui em zero, ele começa a ficar muito afastado. Então aqui tem muito espaço vazio. O que acontece? Tem como você pegar um gás? Não. Então, quanto maior a minha temperatura, maior o grau de agitação molecular. Logo, eles vão se afastar mais e aí eu não consigo mais pegar ele. Então, o que é função termométrica? A função termométrica ela é biounivocamente. O que significa isso? É como você está relacionando duas unidades. Ou seja, ela é uma grandeza física. Então, a temperatura, a termometria, ela é uma escala, é uma grandeza física, assim como pressão, volume, velocidade, aceleração e assim por diante. São grandezas físicas que podem ser utilizadas também em outras disciplinas, né, como física, química, biologia e etc. No nosso cotidiano a gente vê muita coisa disso. Então a primeira que a gente vai ver é a escala em Kelvin, é a mais importante
pois nas próximas aulas é a mais utilizada. Por quê? Porque a escala Kelvin, gente, ela é utilizada no meio científico. Porque, vamos supor, eu sou um cientista e estou fazendo uma pesquisa aqui no Brasil. A escala aqui no Brasil é em Celsius. E aí eu vou escrever um artigo científico sobre temperaturas, né? Vamos supor que eu estou falando sobre a temperatura aqui da minha cidade em graus Celsius. E aí essa pessoa, eu escrevi o artigo e ele foi publicado. Quando você publica um artigo, ele vai ser visto por todo mundo. Então qualquer pessoa do planeta pode ver esse seu artigo, dependendo de onde você publicar. E aí vamos supor que uma pessoa lá dos Estados Unidos vai querer ver o seu artigo. E aí o que acontece? A escala termométrica deles lá é em Fahrenheit. Então a temperatura vai ser diferente da deles. E aí o que acontece? Pode haver equívocos na hora da leitura do seu artigo. Então, quando a gente vai escrever um artigo científico ou fazer algum cálculo, temos que usar a linguagem internacional, que é o Sistema Internacional, o SI, tá, gente? Então, SI significa Sistema Internacional. E o Sistema Internacional de Temperatura é a escala em Kelvin, tá, gente? Por que a escala em Kelvin? Todas as outras duas temperaturas que a gente vai ver, que é a Fahrenheit e a Celsius, elas têm temperaturas negativas. Já a Fahrenheit a gente chama de temperatura absoluta, porque a gente tem o zero absoluto aqui, tá, gente? O zero Kelvin. Esse zero absoluto é quando a gente chega no zero de agitação molecular. Não tem movimento nenhum nessa estrutura. Então não tem vibração. Professor, mas tem como chegar a isso em graus Celsius? Sim, é menos 273 graus Celsius, tá? Então, mas só que no Kelvin não temos temperaturas negativas. E aí ela tem dois pontos. O ponto de vaporização aqui, que é o ponto de ebulição, e o ponto de congelamento aqui, ó, que é e aí em graus Celsius a água se congela em 0 graus. E ela evapora em 100 graus. Na escala Kelvin, ela é 373 e 273. Então vamos supor aqui, ó, que eu falei bem assim, hoje está fazendo 273 graus Kelvin. Qual é o estado físico da água? Vai estar congelada. A pessoa vai pensar, nossa, 273 graus Kelvin está muito quente. Não, 0 graus Celsius, está muito frio. Então, ó, a temperatura ela está lembrando, né, relacionada ao grau de agitação molecular. E o zero absoluto é quando ele não tem nenhuma agitação molecular. Beleza? Próximo, escala em Fahrenheit. Foi um alemão que fez, só que quem usa são os ingleses, são os países de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra. Ela não é em 100 partes centígrada, que a gente chama. Do ponto de fusão até o ponto de congelamento são divididos em 180 partes. Então, o ponto de congelamento é 32 Fahrenheit, graus Fahrenheit, que é o ponto de gelo, tá? E o ponto de ebulição, que é quando a água evapora, é 212 graus Fahrenheit. Lembra que eu falei lá no início da aula que os americanos, né, os ingleses, usam uma linguagem diferente do restante do país? Sim, porque eles gostam de ser um pouco diferentes. Então eu dei o exemplo lá que aqui a gente usa quilômetros por hora, lá eles usam milhas, aqui a gente usa centímetros, eles usam polegadas e assim por diante, tá, gente? Então a temperatura lá também é vista de uma forma diferente. A próxima a gente conhece como a escala de Celsius ou centígrada. Ela é conhecida como centígrada porque do ponto de gelo até o ponto de ebulição a gente tem 100 unidades. Então é centígrada. Então o que acontece? Ele pegou a água como exemplo e aí quando ela estava em 0 graus Celsius, ela congelava. A partir do momento em onde ela começasse a virar água, aí ela já não era mais 0 graus Celsius. Ficava 1, 2, 3 assim por diante. E aí, quando chegava a 100 graus Celsius, ele começava a evaporar. Como é que ele fez isso? Através de termômetros. E a gente tem vários tipos de termômetros. A gente tem termômetro elétrico, a gente tem termômetro de mercúrio, termômetro de álcool e assim por diante. O mais utilizado é o elétrico. O de mercúrio não se vende mais, pois o mercúrio é um metal pesado e ele dá problemas no sistema nervoso. Então não podemos
entrar em contato com o mercúrio. Então não se utiliza mais aquele termômetrozinho de mercúrio, tá, gente? E aí a escala em Celsius, ela é utilizada aqui no Brasil, né? Então é a conhecida graus Celsius. E aí a gente vai ver, estamos observando que a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin têm unidades diferentes. E a partir de agora vamos ver como que calcula isso. Então aqui a gente tem as três fórmulas, tá, gente? Então a gente pegou aqui o zero absoluto, o ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição, que é quando ela evapora. Então, ó, em Kelvin a gente tem um zero absoluto, no Kelvin não temos temperaturas negativas, já em Fahrenheit e Celsius temos. Na de Celsius, o zero absoluto é menos 273 e a de Fahrenheit é menos 459. O ponto de congelamento é 32 graus Fahrenheit, já na de Celsius é zero e na de Kelvin 273. A da ebulição é 212 Fahrenheit, então daqui para cá temos 180 unidades. A da água 100 graus Celsius, então daqui para cá temos 100 unidades. E a de Kelvin é 373, então da água ebulir, do ponto de congelamento até a ebulição, temos 100 unidades aqui também, tá, gente? Então aqui, ó, temos 100 unidades iguais. E isso aqui vai ser importante para a gente fazer o cálculo. Então, para a gente fazer o cálculo de Celsius para Fahrenheit, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó, e vice-versa, de Fahrenheit para Celsius. E a gente vai ver alguns exemplos depois. E para usar de Kelvin para Celsius, eu vou usar essa segunda fórmula aqui, ó. Essas duas fórmulas aqui são as mais utilizadas, porque é muito raro você fazer essa transferência de Kelvin para Fahrenheit, tá, gente? Então a gente usa mais essa daqui. Essas duas primeiras aqui, tá, gente? Essa e essa. Essa aqui quase a gente não vai usar. Então vamos ao nosso primeiro exercício. Vamos mãos às obras. Na próxima aula, na próxima slides temos mais 4 exercícios. Peço para vocês que fechem o slide antes de ver o que eu falo. Tentem resolver, beleza? Tentem resolver sozinhos. Lá, professor, como assim? Como é que eu faço isso? Você pega, antes de iniciar a apresentação, você vai lá nos últimos slides, tenta resolver sozinho, e aí depois você inicia usando a apresentação de slide para sair a minha voz. Então vocês tentem resolver bonitinho lá, que aí a gente tira as dúvidas. Gente, exercícios de física, química e matemática só se aprende fazendo, tá, gente? Não adianta você ficar só reproduzindo o que eu faço. Então vamos lá. A temperatura que a gente vai usar é o 0 graus Fahrenheit. E queremos transferir para a escala em Celsius. Então aqui temos a nossa fórmula, tá? Nossa formulazinha é essa daqui. Deixa eu só marcar para vocês. A gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. Então o que que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui que é melhor. Calma aí. Então o que que eu vou fazer? Eu vou substituir esse zerozinho aqui, ó, 0F, que é o 0 graus Fahrenheit aqui, tá? Então a fórmula vai ficar 0C, ou você pode botar só o Czinho, tá, gente? Fica de critério de vocês. Dividido por 5. Substituindo o F, ele falou que é 0, a gente coloca o 0. Professor, mas se falar que aqui era 40, eu substituí aqui por 40, tá? Menos 32 da fórmula dividido por 9. Então a gente coloca aqui, ó, multiplicação cruzada. Então esse daqui vem para cá. Então fica 0C igual a 5 menos 32 dividido por 9, que vai dar aproximadamente menos 17,8 graus Celsius. Beleza? Então, ó, gente, não precisa se apavorar. Nos próximos exercícios a gente vai tirar dúvidas, né? A gente vai fazendo mais exercícios. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor. Ah, professor, mas eu tô com muita dúvida. Gente, na apostila tem muito exercício. Se vocês pegarem na internet também tem muito exercício. Vão praticando, vão fazendo aos pouquinhos. Faz duas atividades por dia, uma. Qualquer atividade, qualquer quantidade é bom. Quanto mais, melhor, né, gente? Então, ó, o segundo exemplo, a gente está aqui, ó, numa certa cidade
em um certo dia, às 6 horas da manhã, e ao meio-dia, a temperatura ambiente sofreu um aumento de 10 graus Celsius. Então, gente, ele está falando o seguinte, que de 6 da manhã até as 10 até meio-dia, teve um aumento de 10 graus Celsius. Vamos supor aqui que estava fazendo 13 graus Celsius, né, de manhã cedo, e subiu para 13 mais 10, 23 graus Celsius, tá? E ele quer saber quanto que é em Fahrenheit. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser a variação dos dois. Então, vai ser o Czinho e o F. 100 menos 0, 212 menos 32. Professor, o que é isso aqui? Esse 100, gente, é o ponto de ebulição. E esse 0 é o ponto de congelamento do grau Celsius. Esse 212 aqui, ó, é o ponto de ebulição do Fahrenheit menos o ponto de congelamento do Fahrenheit. Então, a gente faz essa transferência, fica 180. 100 menos 0, 100. E aí, a gente tem o quê? 10 graus Celsius. Então, a gente vai substituir esse 10 aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. Então, vai ficar 10 dividido por 100 e F dividido por 180. Vocês podem fazer multiplicação cruzada aqui, ó. 100 vezes 180, 100 F. Aí vai dar 1080 aqui, dividido por 100, que vai dar 18. 18 Fahrenheit. Beleza? E agora vamos para os exercícios. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura de verão e a mínima de inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença em escala de Fahrenheit? Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é colocar a fórmula. Então, vou colocar a fórmulazinha aqui de preto. Vai ficar C igual a 5 dividido por 5. Gente, minha letrinha aqui é muito ruim porque é muito difícil digitar no teclado, tá? Igual a F menos 32 dividido por 9. Agora aqui, gente, eu vou fazer a multiplicação cruzada, tá? Então, vai ficar... Aí aqui a gente substitui antes de fazer a multiplicação cruzada. Esse Czinho aqui vale quanto? 60. Então, eu já vou botar aqui, ó, que esse Czinho vale 60, tá? Então, a gente já pode até apagar esse C aqui, ó, e deixar esse 60 aqui, tá? Então, ó, vai ficar 5 vezes F, 5F, menos 5 menos 32, vai dar 160. Beleza? Igual 60 vezes 9. 60 vezes 9 é 540. Ixi, professor, e agora? O que que eu faço? Você repete o 5F e vai passar... Você tem que isolar o F aqui, tá, gente? Quando você passa para o outro lado da igualdade, você muda o valor. Vai ficar 540 aqui, você repete, tá? Aqui está mais, vai ficar... aqui está menos, vai ficar mais 160. Estou fazendo passo a passo aqui para você. Repete o 5F, beleza? Quanto que é 540 mais 160? 700. Beleza? Então, a gente vai continuar nesse lado aqui agora. Então, F vai ser igual a 700 dividido. Gente, aqui não estava multiplicando. Qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, vai ficar 700 dividido por 5. Então, F vai dar 140. 140 Fahrenheit. Então, a resposta correta aqui, ó, letra C. Beleza? Próximo. Então, o próximo aqui, na TV Coligadas, o locutor do Jornal Nacional afirmou certa noite: a temperatura máxima em Criciúma atingiu 30 graus Celsius. Tal temperatura corresponde a... A gente joga naquela formulazinha. Vou botar a formulazinha aqui, tá? C igual, dividido por 5 igual a F menos 32 dividido por 9.
Ficou bem feinho assim, mas depois a gente corrige, tá? Porque eu vou repetir aqui embaixo. Então aqui a gente vai substituir o C por 30. Então 30 dividido por 5. Gente, não faz essa divisão logo seguida, tá? Faz o cruz credo lá que vai dar melhor. Dividido por 9. Fazemos o cruz credo aqui. E vamos lá. 5F. 5 vezes menos 32 menos 160. 30 vezes 9. 30 vezes 9 vai dar quanto? 270. Aí, assim como no exercício anterior, 5F igual 270 mais, né? Porque aqui o oposto de menos é mais, 160. A gente passa para cá agora. Repete o 5F, vamos sempre de passo a passo para ninguém se perder, tá, gente? Lembrando, tentem fazer vários exercícios. 270 mais 160 vai dar 430. 430. F é igual a 430 dividido por 5. 430 dividido por 5, gente, vai dar 86 Fahrenheit aqui. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos lá, próximo exercício. O gelo seco, que é o CO2, que é o dióxido de carbono, quando submetido à pressão atmosférica normal a 1 atm, sublima a menos 78 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura equivale a que valor? Então, gente, aqui a gente vai usar aquela formulazinha aqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Só isso, gente. Então, ó, temperatura em Kelvin vai ficar... Quanto que é a temperatura em Celsius? Menos 78. Menos 78 mais 273. Menos 78 mais 273 vai dar 195 graus Kelvin. Isso aqui é igual a letra A. Beleza, galerinha? E o último exercício. A temperatura normal do corpo humano é em média de 36 graus Celsius. E se uma pessoa está com 39 graus, qual é a sua variação de temperatura na escala Kelvin? Então, gente, aqui ó, a variação foi de 3. Lembra que Celsius e Kelvin é de 100 unidades? Então, a variação vai ser em 3 aqui. Mas eu vou fazer direitinho aqui de novo. Ó. 39 menos 36 vai dar 3 de diferença aqui, tá, gente? Pronto. Isso aqui é bem simples. A segunda, a gente vai colocar aqui, ó, temperatura em Kelvin é igual a 3 mais 273. 273 mais 3 dá 276. E, professor, e agora? Então, a gente vai pegar 276 menos 273 para ver a variação, né? Que a gente tinha aqui a variação inicial, que vai dar 3. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula de termodinâmica, tá? Primeiro a gente viu o que era a temperatura, que é o grau de agitação molecular. Depois vimos as 3 escalas termométricas, Celsius, que é utilizada no nosso país e em outros países, a em Fahrenheit, que é usada na língua inglesa. Vimos a escala Kelvin, que é no meio científico. E depois vimos alguns exercícios. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!